Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e nesse breve vídeo a gente vai resolver essa questão aqui sobre função, gráfico de uma função, intervalo onde é crescente. Bem, então vamos considerar o seguinte: o gráfico da função f é dado, tá? Então aqui a gente tem o plano cartesiano, está quadriculado, mas bem, aqui a gente tem o eixo x, aqui a gente tem o eixo y, tá? Bem, e aqui em rosa, só reforçando, é o gráfico da nossa função f, tá? Bem, então aqui a primeira pergunta diga o seguinte: diga o valor de f de 1, tá? Então, primeira pergunta, f de 1, certo? Então, bem, o f de 1, ou seja, isso daqui quer me dizer que o x é igual a 1. Eu quero saber o valor da minha função quando o x é 1, tá? Então, eu venho aqui no eixo x, tá? Vou olhar quando que x é 1, então x é 1, então aqui é o x igual a 1, né? Então, quando o x é 1, quanto que vai valer a minha função? Então, eu venho aqui, ó, né? Deixa eu tomar aqui outra cor. Então, quando o x é 1, quanto que vai valer minha função? Então, o gráfico da minha função, ela passa nesse ponto, certo? Então, o gráfico da minha função passa nesse ponto. Então, quando o x é 1, esse, agora em verde aí, grandão, destacado, é o ponto do meu gráfico que é correspondente ao x igual a 1, e a sua imagem é dada, né, no eixo y. Então, eu vejo aqui, ó, tá? No eixo y, o seu valor é equivalente. Então, para x igual a 1, esse ponto bem aqui, né, ele é o ponto 1, e eu posso contar aqui os quadradinhos, né? 1, 2, 3, né? 3. Então, aquele é o ponto 1, 3. Então, para x igual a 1, ali o y dele é 3, né? Como esse ponto está no gráfico, então quer dizer que o f de 1 é 3. Então, isso daqui é 3, tá? Então, quando eu coloco 1 na minha função, ele me dá como imagem o 3, tá? Bem, agora vamos aqui para o item B. Para o item B, o que nos pede, tá? Para quais valores de x se tem o f de x igual a 1. Então, se o f de x é 1, ele pergunta quem é o x, né? Ok? Então, bem, aqui ele já lhe deu, no caso, foi a imagem, tá? Ele já lhe deu foi a imagem. Então, por exemplo, né? Por exemplo, não, de fato. Aqui você vai olhar os pontos do seu gráfico, os pontos da forma onde a imagem é 1. E aqui é o x que você quer, entendeu? Que você quer descobrir. Então, bem, quais são os pontos que ele passa na altura y igual a 1, né? Uma forma bem fácil de você olhar é o seguinte: eu venho aqui no eixo y, então aqui eu tenho um eixo y, eu venho na altura 1, né? Então, a altura 1 é essa. E eu vou fazer uma reta, tá? Vou fazer uma reta aqui. Então, observe os pontos dessa reta aí que eu fiz em azul, que cortam o eixo, que cortam o gráfico. São dois pontos. Eu tenho esse ponto aqui e eu tenho este ponto aqui, tá? Que pontos são esses? Bem, aqui você pode olhar, né? É o 0, 1. Vou até tirar daqui para... Este aqui é o 0, 1, tá? É o 0, 1. E esse ponto aqui é o ponto, então vou contar, aqui é 0, 1, 2, 3. Então, é 3 para o x e 1 para o y. Então, esses são os pontos, tá? Que tem como, e aqui, ó, coordenada, segunda coordenada, né? Justamente, ó, o 1, tá?
Então, quais são os possíveis valores que eu encontro aqui, né? Bem, 0 e 3. Então, para quais valores de x se tem o f de x igual a 1? Então, x igual a 0 e x igual a 3, né? De fato, agora, digamos que uma prova dos novos, se você for olhar, quem é o f de 0 vai ser 1. Quem é o f de 3 vai ser 1 também. Então, você queria descobrir quais seriam os valores que você colocava para x na sua função, que o resultado desse 1. Então, o procedimento é este. Tá? No item C, o que pede? Diga, né, qual o domínio de f. Tá? Bem, então, o domínio de f seriam os valores de x que sua função pode assumir. Vou apagar aqui, está muito rasurado. Certo? Então, bem, o gráfico é este aqui, certo? O gráfico é este daqui. Então, o domínio, assim, é onde que o seu x está variando, né? Quais são os valores de x que a gente está tomando? Então, são os valores de x aqui, ó, nesse pedacinho aqui, certo? São os valores de x, ok? Então, são os valores onde você pode calcular a sua função, né? Por exemplo, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui, né? Eu posso calcular o f de 5, né? Não, né? Minha função ali, ela não tá bem definida ali. Eu não tenho gráfico indo até o 5, tá? Mas eu posso calcular, por exemplo, o f de 1, né? Como a gente já fez, que deu 3, né? O f de 2, né? O f de 2, o f de 2 aqui, por exemplo, que eu sei que é esse ponto, que dá 2, né? Então, eu não posso o f de 5, porque o 5 não está no meu domínio. Então, o meu intervalo ali vai daqui até aqui, né? Eu olho o meu domínio no eixo x, né? Então, esses valores eu estou tomando de menos 2, então intervalo menos 2, até, eu tenho que contar mesmo, né? Que é menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4, até 4. Né? Então, sendo só um pouquinho mais organizado, vou até colocar assim. Então, o domínio, certo? Domínio de f, para ficar bem claro, é esse intervalinho menos 2, 4, tá? Se perguntasse a imagem, né? Não, aqui é um bônus, não está dito aí, né? Não está pedindo na questão, mas se pedisse a imagem, é como se você fizesse uma sombra do gráfico, uma sombra horizontal, né? Sobre o eixo y. Então, se eu fizer uma sombra sobre o eixo y, né? Você pode ver, ó, que seria esse intervalinho aqui, tá? Então, a imagem, né, seria de menos 1 até 3, né? Ou seja, são os valores que a sua função assume, né? São os valores possíveis, né, para a sua função, tá? Os resultados possíveis da sua função. Bem, deixa eu ver aqui o último item. Em qual intervalo a sua função é crescente, tá? A definição precisa, né, da função ser crescente, ela é mais técnica, mas visualmente é muito simples de você verificar, né? Essa ideia é muito intuitiva. Ela é crescente quando você olha da esquerda para a direita e o gráfico sobe, tá? E o gráfico sobe. Ela é decrescente quando você olha, né, da esquerda para a direita e o gráfico desce. Então, aqui, ó, olhando da esquerda para a direita, o gráfico sobe, tá? Então, ele sobe em que parte, né? Daqui até aqui, né? Se você olhar, ó, esse gráfico, ele sobe, certo? Então, ela vai ser aqui crescente, né? No intervalo, então ali eu vou de quê? De menos 1 até 1, né? Ela é crescente do menos 1 até 1, tá? Intervalo menos 1 até 1. E ela é decrescente onde? Né? Na verdade nem pede, né? Onde que ela é decrescente, mas aí mais um bônus.
Ela é decrescente onde? Nesse intervalo aqui, ó. Aqui ela é decrescente, tá? Então, daqui até aqui ela é decrescente. Então, ela é decrescente ali do 1 até a gente viu, até o 4, né? Certo? Então, visualmente é mais fácil, né? Quando o gráfico começa a diminuir, né? Decresce, então quando ele começa a subir, ele é crescente. Então é só olhar o intervalo aqui no X, onde a gente tem esses comportamentos, tá bom? Então espero que tenha ajudado, bons estudos e até a próxima.